senhor presidente, colegas vereadores. Nós já discutimos esse projeto quando ele esteve em apresentação, já manifestei a minha opinião, mas vou voltar a apontar. Projeto que tem um impacto de R$ 276 mil anuais, criação de 2 cargos, porque acabaram os cargos para o prefeito nomear, em função do inchaço da máquina, e precisa acomodar a ampla base do governo. E me parece que outras pessoas que passaram pelo cargo lá antes não apontam essa necessidade da criação de cargos. Então, fica algo realmente bem coerente, como o vereador Lucas já colocou. Reforma administrativa, só promessa, desde o início do governo. Região Sul tem relevância, pode ter a subprefeitura, deve ter estrutura, bons serviços prestados? Claro que deve, claro que deve. Mas não foi isso que o prefeito defendeu durante o período eleitoral e nem... Aliás, ficou 2 anos para nomear um subprefeito na região sul. 2 anos para nomear um subprefeito na região sul. Aí, de repente, então, daí surgiu a relevância. E agora, daí precisa de mais... Lá, daí virou agora a prioridade, então. Então... que nós sabemos que é uma questão política de criação de cargo comissionado para preencher as dificuldades que encontrou de reenquadramento da questão eleitoral, que a própria base do governo sabe. Alguns até estão sem jeito de votar o projeto e nem estão no plenário, porque realmente se sentem constrangidos de votar um projeto que cria cargo para atender uma questão política. Não precisa nem ir muito longe, é uma questão óbvia, gerando constrangimento na própria base do governo. E eu parabenizo quem da base do governo esteja se sentindo até constrangido e que esteja, dentro das suas possibilidades, manifestando contrariedade a essa questão. Demonstra, ao menos, um pouco de certa autonomia de mostrar, já que os vereadores, em maioria, decidem votar tudo que o prefeito quer sem discutir, já que geralmente acontece isso, e que eu já falei para os vereadores várias vezes que eu coloco o seguinte entendimento: olha, se o prefeito está lá, também foi porque vocês apoiaram. Ele não chegou sozinho lá, os vereadores da base colocaram ele lá também. Então... também vocês podem exigir que ele não mande qualquer coisa para cá e que vocês tenham que dizer amém para tudo. Mas, como alguns vão dizer amém para tudo, mas eu quero parabenizar aqueles que não vão dizer amém para tudo e que, dentro das suas possibilidades, pelo menos vão deixar de votar esse absurdo, que é uma grande incoerência de quem não defendia, quem não nomeou o subprefeito, quem criticou o governo anterior que criou a subprefeitura e que agora vai criar para atender questões políticas. Aliás, que criticou a Secretaria de Compras, que criticou a Secretaria de Transparência quando era deputado federal em Brasília. Criticou o ex-prefeito quando criou, e ele aqui depois recriou todos os cargos, manteve a mesma estrutura, e reforma administrativa ficou só no discurso. Só discurso. Então, aqui como o prefeito já foi reeleito, não vai mais ser candidato, não está preocupado com o impacto que vai gerar de novos cargos. Então, para ele está tudo certo, não está muito preocupado e vai acomodar a base do governo. E é isso. A situação é essa, todos aqui sabem disso.
e, enfim, alguns vão votar, vão se sujeitar, outros têm independência e tranquilidade para votar contrário, que é o que a população quer, que é o que a população espera, e outros vão conseguir, ao menos, demonstrar seu descontentamento não votando ou se abstendo do projeto. Então, comunidade da região sul merece apoio, merece estrutura? Merece. Agora precisa ter coerência. Precisa ter coerência e quem ficou 2 anos sem ter subprefeito e agora que além de subprefeito mais outros cargos, não demonstra coerência. Então, aí é a questão que nós falamos do programa de metas. Qual é o bom do programa de metas? Que obriga que o prefeito tenha que divulgar durante o governo o que foi prometido na campanha. Porque isso evita com que se prometa e jogue para a torcida para depois não cumprir. E por isso que nós temos que agora a 4ª vez no Ministério Público para fazer com que o prefeito preste conta daquelas promessas que não foram colocadas em prática. Aliás, para as pessoas saberem o que foi e o que não foi colocado em prática. Então, reforço isso, porque quando chega o período eleitoral, joga para a torcida, fala mal, diz que não é, que a estrutura não é. E não sou eu que estou falando aqui. Não é o meu posicionamento sobre a subprefeitura. É o posicionamento do prefeito em período eleitoral. É o posicionamento do prefeito durante os 2 primeiros anos do mandato, que não nomeou ninguém de subprefeito da região sul. Juliette. Então, 2 anos ele não tinha quem pôr. Não achou ninguém competente em Balneário Camboriú para pôr na região sul. E aí, então não servia, era melhor, não, eu não votei porque eu não tenho ninguém competente para pôr lá, e depois agora eu vou ter que colocar com mais 2. Algo que ele nem entendia como necessário, ele não defendia, ele era contrário à estrutura. Então, uma grande incoerência, e se não tinha ninguém, aí admitia a própria incompetência do governo. Então, olha, imoral o projeto. Então, para quem puder votar contrário ou pelo menos não votar, vai ajudar bastante. Mais 30 segundos. De acordo com o que a comunidade de Balneário Camboriú espera. Que se é para fazer uma reforma administrativa, ok, mostre onde pode reduzir, pode ampliar. Agora só aumenta, só cria cargos. E para atender questão política, então, naturalmente, meu voto será contrário. Doutora Juliette, apenas para destacar algumas questões, eu falei que até 2019 o prefeito não nomeou ninguém, e depois ele nomeou o vereador Anderson. Da forma que a vereadora colocou, eu acho que pode ter ficado um pouco mal em função do que o vereador Anderson foi lá e fez o seu papel. O vereador Eliseu, lá atrás, já esteve também como subprefeito e da região sul. Se a vereadora pudesse esclarecer um pouco melhor, porque eu acho que ficou a questão de competência ali que foi dito, eu acho que ficou meio ambíguo, assim, senão pode algum vereador achar que não que quem passou antes não tinha competência. Eu compreendi dessa forma, então seria melhor que ficasse esclarecido. Mas assim, apenas para destacar, o projeto está sendo criado pensando em quem vai ocupar o cargo, nas pessoas que vão ocupar o cargo. E, vereador Teco, tem que ser pensado para a cidade, de forma impessoal. O que a cidade precisa? Eu posso falar pelo Progressistas. O Progressista defende visão de cidade e não defende aqui o oba-oba, encaixa aqui, encaixa lá, e manter estrutura lá de muito tempo e que não faz reforma administrativa, uma incoerência. Mas, enfim, obrigado. Esqueci do Patrick. Com 11 votos favoráveis, 5 não, o projeto está aprovado. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador André Meirinho. Votei contrário porque o projeto é incoerente ao que a própria visão de governo, deste governo que foi eleito,
que dizia que não era necessário. Quem dizia que não era necessário era o prefeito, nenhum vereador aqui. O prefeito dizia que não era necessário. O prefeito não nomeou por 2 anos. E agora, em março, está criando mais 2 cargos por questão política. Isso não é visão de cidade, isso não é saber onde quer chegar em estrutura para a cidade. É questão política ou é uma grande incoerência e aí tem que argumentar. Então, o que aconteceu que não precisava de estrutura, 2 anos não precisava, agora precisa com todo esse arrojo. Então, é uma questão de incoerência. E reforma administrativa não vem, então isso é claro. Tentar criar teoria aqui para dizer, para justificar que precisa. Estrutura precisa. Atendimento precisa. Agora, lá atrás não precisava, então, quando era o outro governo, só para jogar para a torcida. É uma grande incoerência e, por isso, votei contrário. Deixando claro, não é nem questão de fala de vereador aqui. Quem diz que não precisa foi o prefeito municipal, por muito tempo, e comprovado com seus atos. 2 anos sem nomear um secretário, deixa muito claro que ele não vê com prioridade e que está, sim, utilizando politicamente daquele local da subprefeitura da região sul. Isso são palavras e atos do prefeito. A questão é ter coerência. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe as nossas outras redes sociais.